Extermínio programado da população negra. Que se aquiedaram do marginalzinho A periferia precisa de voz. Palavra Cruzada. Olá, muito boa tarde. Você está ouvindo a Rádio Juventude e este é o programa Palavra Cruzada. Na edição de hoje a gente fala sobre literatura periférica e saraus na periferia. Eu converso com José Marques Sarmento, que é escritor paraibano, morador da periferia da Zona Sul de São Paulo e tem 7 livros publicados. No segundo bloco, a gente conhece o trabalho dos coletivos Perifatividade, com a Ana Fonseca e o Diego Soares, da Zona Sul, e da Leste, o Daniel Alves e a Samara Oliveira, que são organizadores do sarau O Que Dizem os Umbigos. Eu sou Neumísia Silvestre e você está ouvindo a Rádio Juventude. Palavra Cruzada. Escritor do Brasil, passe a sua dor mais que a alegria para o papel. O tempo não está para sorrir. Então, estou aqui falando da minha literatura, né? Do meu último livro, Ângela, Um Jardim do Vermelho, que foi lançado ano passado. Um livro que andou pelas periferias da cidade de São Paulo, em diversos encontros literários, encontros culturais, patrocinado pelos saraus, que é um movimento que está fervendo pelas 4 periferias de São Paulo, quiçá do Brasil, onde está levando jovens e escritores antigos, né? Eu não sou antigo, eu sou um coroa experiente, levando essa população toda a se interessar pelo livro, porque o livro e literatura em si é uma forma de incluir o jovem ou pessoas de qualquer idade para o entendimento de que a cultura, o conhecimento, é uma forma de fazer com que o cidadão encontre suas saídas, encontre seu perfil para lidar com essa sociedade tão cheia de nuances, onde o mercado exige que cada um seja o máximo. E a concorrência é muito grande para chegar a um posto de se posicionar e se colocar para o emprego nessas grandes empresas. O mercado anda fervendo, então, necessitando de pessoas para o trabalho, para o mercado. E então a periferia, de forma a levar a cultura para os 4 cantos, está levando jovens e pessoas interessadas em cultura para se informar e para se instruir. Ô Zé, é diferente do jovem de hoje que tem todo o acesso à cultura, à comunicação. Claro que acesso à cultura nem sempre ela chega como ela deveria chegar. Mas você, por exemplo, que começou a estudar tarde. Nossa, né? olha. Fala um pouco da tua trajetória, assim, dos seus pais analfabetos. Sim. De quando você sai da tua cidade e vem para São Paulo. Sim, então como isso também te dá estímulo para escrever. Eu fui uma criança nascida entre o Vale e a Serra, lá no sertão da Paraíba, justamente no polígono das Secas, entre a cidade de Souza e Cajazeiras, onde tem um grande açude que irriga um vale chamado Vale dos Dinossauros, na Paraíba. Muita gente conhece esse vale porque esse vale exporta muito coco para o Sudeste. Então eu fui uma criança quase, eu não diria que eu fui miserável, porque meu pai era um funcionário público do Denox, um operário, que à época, como se fosse hoje, ele estaria ganhando salário mínimo, ou um pouco mais, para criar 8 filhos. Ele não tinha como sustentar a família com esse salário. Então eu, à época, não tinha como frequentar a escola, assim como meus irmãos, que são 8. E o salário do meu pai, quando chegava 15 dias depois que ele fazia a feira, acabava o que comer. E eu fui criado dentro desse contexto, entre o vale e a serra, entre a fartura e a faltura. Um tempo de fartura, outro de faltura. Então isso me dá um upgrade de dizer assim, como eu conheço o sertanejo. E com essa vinda minha para São Paulo, depois que eu terminei o ensino fundamental aos 19 anos,
Porque, na verdade, eu terminei o ensino fundamental aos 19 anos, por quê? Porque não tinha escola, a escola era a escola rural. Com essa tempestade toda de incertezas, de falta de educação nos anos 70, eu fui aprender a ler só aos 14 anos. Eu queria ir para a escola. Foi onde eu cheguei na minha mãe arrumou um dinheirinho, não sei como, tirou das unhas, tirou das suas necessidades básicas de alimentar a família, uma família enorme, e me matriculou numa escola particular da professora Dona Maria das Neves, que ensinava os meninos a ler. Essa professora, eu agradeço a ela até hoje, que num ano ela me preparou para aprender a ler. Eu aprendi a ler, aprendi um pouco de operações de conta, de somar, dividir. Aí eu fui fazer o teste de admissão para entrar no ginásio, ensino fundamental, 5ª série. Aos 15 anos de idade, 16 anos de idade, eu comecei a estudar a 5ª série. Aí com 19 eu terminei a 8ª série. Eu vim para São Paulo. Olha o choque. Choque de cultura. Assim. Com 19 anos. Com 19 anos. Você está aqui? Estou aqui desde 77. A partir do momento que eu comecei a aprender a ligar as sílabas, eu comecei também a pegar livro para ler. O que eu fazia? Eu ia para casa de uma prima, escutar rádio e pegar a revista Contigo, Capricho, e ler todas as histórias. Eu só saía da casa da minha prima depois de ler uma história da Contigo ou da Capricho. Sabe, fotonovela? Já ouviu? Já ouviu falar em fotonovela? Então, aquilo lá me fascinava, aquelas fotonovelas, me fascinavam. Era uma forma que eu tinha de viver um mundo equidistante da minha realidade. Zé, e aí você publica o teu primeiro livro em que ano e qual o tema, assim? Falando então, sobre o quê? Eu cheguei em São Paulo, aí eu queria retornar a minha reminiscência. Eu queria... Caiu uma memória incrível, assim, da minha vida de infância, adolescência e juventude. Aí eu tinha na minha cidade, tinha uma pessoa, inclusive era meu parente, um tio meu, que era muito, assim, engraçado, e muito gozador, e muito vividor. E ele bebia muita cachaça. Então, esse homem, depois de algum tempo em São Paulo, 10, 15 anos em São Paulo, me veio à memória dessa pessoa. E eu escrevi um romance chamado Um Homem Quase Perfeito, onde a figura central, o personagem central, chama-se exatamente Mané Fufuba, que era o apelido que ele tinha. Então foi um livro que meu primeiro livro, então, que eu editei em 1997. Então é o seguinte: o sertão me expulsou, a metrópole me amedrontou, a coragem me ensinou, aqui estou há muitos anos, tenho apenas respeito ao medo, não medo. Zé, e esse primeiro livro você publicou com quais os meios, assim? Que incentivos os meios. Na verdade, assim, eu participei de um edital cujo processo desse edital, a prefeitura não liberava dinheiro direto. Você tinha que ir atrás de uma empresa, para poder, essa empresa, através de isenção fiscal, patrocinar teu livro. Que é uma lei que foi votada e foi fundamentada na época da prefeita Erondina. Aí depois eu fiz mais outro livro, depois de O Homem Quase Perfeito. Aí eu resolvi escrever um livro chamado Paraisópolis, Caminhos de Vida e Morte. O livro que deu início à minha trilogia urbana. Que é essa trilogia urbana que começou com Paraisópolis, depois veio Bexiga e depois veio o Ângela. Paraisópolis, eu quis falar da necessidade das pessoas morarem e então encontrar esse terreno abandonado, terreno que esperando especulação imobiliária, que foi loteado da Fazenda Morumbi e foi vendido para gente do interior. E Paraisópolis estava parado lá, as terras de Paraisópolis estavam paradas, onde hoje é Paraisópolis. Aí, com essa questão toda do trabalhador perder o emprego nos anos 70, o aluguel pela hora da morte, a inflação lá em cima, aí Paraisópolis foi invadido dessa forma. As pessoas, necessidade da casa própria, invadiram Paraisópolis. Aí eu trabalhando em Paraisópolis, que eu trabalho com gravação de filmes, eu trabalhando em Paraisópolis, fazendo o programa do PT, da Marta Suplicy,
pegando depoimento de moradores, etc. Eu conheci Paraisópolis por dentro, intrinsecamente por dentro, interiormente. Eu entrava naqueles becos sujos, com uma casinha de um lado, uma casinha do outro, uma casinha de um lado, uma casinha do outro, comprido assim, tipo 100 metros. Eu falei, gente, eu tenho que contar a história de Paraisópolis com um personagem aqui dentro. O que seria esse personagem? Alguém que migrou de algum lugar do Brasil, um nordestino, que veio para Paraisópolis, invadiu e construiu sua casa. Então, essa é a questão do Paraisópolis. E eu queria falar de Paraisópolis também, voltando para os anos 90, que a periferia de São Paulo, se envolveu muito em violência nos anos 90, né? No início dos anos 90, até meados da entrada do ano 2000, São Paulo foi muito violento. Aí eu trouxe para esse personagem, ele era um trabalhador e ele foi incentivado a entrar para o crime. Aí eu conto essa questão toda da criminalidade que surgiu nos anos 90, vindo justamente dessa questão da violência periférica, onde os comerciantes contratavam matadores para matar jovens, matar ladrões, matar negros e quem estivesse chegando junto para usurpar e roubar os comerciantes. Então, Jorjão da Silva é um personagem criado em Paraisópolis que conta mais ou menos a história de São Paulo, da periferia de São Paulo, da grande violência de São Paulo dos anos 90. Aí, então, veio a necessidade de fazer o quê? Eu preciso escrever mais sobre essa questão. Eu preciso escrever mais sobre o periférico importado para cá, para a cidade de São Paulo, importado de algum lugar do Brasil. Aí eu falei, gente, nos anos 80, no início dos anos 80, eu morei no Bexiga, no Cortiço, no Bexiga, você entende? Ali na Rua Abolição. Aí 20 e tantos anos depois, 25 anos depois mais ou menos, veio a ideia de escrever sobre Cortiço, devido a essa experiência de eu ter morado em Cortiço. Aí o que eu coloquei? Qual o personagem, a função do meu personagem para falar e ser morador de Cortiço? Era o cara que chegou em São Paulo, analfabeto, também de algum lugar do Brasil, sem ter uma profissão. É um cara sem uma estrutura morfológica bacana, um cara feio, que é discriminado a exceção, é discriminado, exacerbadamente discriminado. Então eu criei um personagem não visto pela sociedade, que mora no Cortiço. Então foi essa necessidade de falar da discriminação. Entendeu? Então um personagem que é muito discriminado. Passou pela questão da violência. O outro pela discriminação. Aí eu senti necessidade de continuar e terminar minha trilogia. Indo lá para o fundão, aí eu descobri que o Ângela, nos anos de 96, no ano de 1996, foi o bairro mais violento do mundo, considerado pela ONU. Então, Ângela, Capão Redondo e São Luís, foi considerado o Triângulo da Morte. Falei, gente, eu tenho que pôr um personagem no Ângela, eu tenho que descrever a história do Ângela. Aí o que eu criei? Eu criei um personagem de nome Ângela, igual o nome do bairro, cuja sua função era o quê? Mostrar o quanto as mulheres das periferias de São Paulo foram importantes para a luta social, para dar um basta em certas situações negativas que tinha esses bairros. Aí eu criei uma liderança comunitária, chamada Ângela, uma líder comunitária que arregaça a manga e vai para cima do poder público e vai conseguindo aos poucos, pegando políticos honestos, pegando políticos de esquerda, que surgiu assim, depois da ditadura militar, com a abertura desses partidos, da criação de novos partidos políticos de esquerda que foram aparecendo na periferia, e Ângela se liga a esses caras, aí esses caras vão indo, e vai nascendo um bairro mais florido, menos violento. Então eu ponho essa questão toda no Ângela. Então eu falei de São Paulo, de 3 ambientes geográficos diferentes. Quais sejam o centro, a periferia do centro, periferia intermediária
que é Paraisópolis, e a periferia do Fundão, das Margens, que é o Ângela. Então, essa é a minha trilogia, entendeu? Foi um livro, foi pensado. 12 anos escrevendo uma coisa pesada, assim, que escrever romance não é fácil, né? Então, por isso que demorou tanto tempo para sair. Zé, e a tua literatura, ela parte, claro, da tua vivência mesmo, nordestina e periférica, né? Mas como é que você percebe que isso chega para as pessoas, assim? Pensando também quem é o teu público. Olha, eu adoraria que os jovens soubessem sobre esses anos todos que passou por São Paulo. É mais fácil você trabalhar com o jovem e fazer com que o jovem no futuro seja um cidadão bacana, um cidadão consciente dos seus deveres e compromissos, né? Do que você trabalhar uma pessoa viciada como o mais adulto, o cara de 40 anos que já está viciado, já tem uma formação pessoal ou intelectual, ou não uma formação, ou uma desinformação, inclusive, porque é muito mais fácil você encontrar desinformados do que informados, não é? Então eu queria que o jovem chegasse junto dessa minha literatura, para entender um São Paulo dos anos 90, né? Dos anos 70, dos anos, sabe? E abrangência, e inclusive, naturalmente, dando noção ao jovem de que a literatura salva, né? Porque ela me salvou. Um cara analfabeto aos 14 anos, que de repente tem 7 livros editados, tem 4 livros prontos para ser editados, procurando editora por aí. O editor louco que queira editar periférico, trabalhador periférico, que é romancista, que é poeta, que frequenta saraus. De repente aparece um louco aí, um editor louco, que fala assim, esse cara, vamos editar esse cara, vamos ler os originais desse cara aí. De repente tem coisa importante, tem história para ser mostrada, né? Participo de um projeto chamado Veio Ventania, da Prefeitura Municipal de São Paulo, com o sarau a plenos pulmões. A gente está levando jovens para esses saraus. Pega um ônibus, põe esses jovens no ônibus e leva lá para eles apresentarem uma peça de teatro, como nasce um sarau para outros jovens estudantes do ensino fundamental e médio. E aí, nesse sentido, Zé, como é que você pensa também, diante de um índice de mortalidade juvenil, desse jovem negro de periferia, como é que a literatura ela também serve de empoderamento para esse jovem, também distancia ele da violência? Nossa, eu vejo o quanto os saraus fazem e tira esses jovens. A questão de ficar parado, ficar vendo televisão, sentado, ficar na sua rua, ficar soltando pipa. O jovem, quando frequenta essa questão dos saraus, não sei o que acontece, ele recebe uma injeção de ânimo. Quem nunca de repente escreveu, começa a escrever. Quem nunca pegou um livro para ler, de repente começa a ler. Então, o jovem vai ser salvo por essa questão toda do poder público também chegar junto, ajudando esses jovens e os autores dos saraus a fazer mais, a fazer com que chegue mais em todas as regiões, em todas as escolas, em todas as bibliotecas públicas, sair da briga do controle remoto com os mais velhos para ver um programa de televisão e ir para essas regiões, para essas áreas de educação, para se interagir um com o outro, sabe? Mas convivendo, há 4 anos que eu convivo com esse movimento de saraus da periferia. Por isso que eu estou aqui, porque eu vivia em casa, escrevendo e lendo em casa, e cuidando de família, cuidando de filhos. Geralmente os escritores não têm filho. Os escritores trocam os filhos pela literatura, pela sua luta engajada na literatura. Eu queria saber o que você acha, o que você pensa a respeito do Plano Juventude Viva. Tem que saber onde vai chegar esse plano, sabe? Tem que saber se vai chegar nessas regiões necessitadas, nessas regiões onde o jovem precisa assiduamente disso. Então vou mudar a pergunta. O que é que salva o jovem? O que salva o jovem é a educação. Vou falar aqui um poema, fechar com um poema, o Cárcere. Tropecei muitas vezes no meu pé direito, achando que o esquerdo já estivesse à frente. Vivia sob um cárcere sombreado, com grade longe do alcance da mão. Prisão que fazia movimentar, parado,
um cérebro em ebulição. Sentado, tentava roer, morder, aparar a unha do dedão do pé. Não tinha o que fazer. Depois da ida ao psicológico, ao consciente, ao meu consciente, ouvi: você vai morrer qualquer dia desses, seu infeliz, com esse trauma interior, em querer ser alvejado pelo beijo da lua. Nesse tempo, eu admirava uma mancha lunar nas noites escuras. Carente queria tê-la como amiga. Quando o dia nascia, vinha o sol de verão me abraçar com seu manto quente e o vermelhão da sua cor nascente. Dizia: ei, cara, meninão, Senhor, vem comigo, vem para dentro de mim. Sou tua luz, sou teu amparo. Não quero te ver no chão pisoteado pelas patas da engrenagem. O sistema quer ver todos iguais a ti, ensanguentado, puxando uma perna para o lado, amuletado, com uma bala no corpo, como presente de aniversário, endereçada numa madrugada de buscas por dinheiro amaldiçoado. Dinheiro amaldiçoado. Amigo, bala quando não mata, aleja. É isso aí. Obrigada, Zé. Bem-vindo. Palavra cruzada. Ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Representativo é do sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, Brava! de poceiros, de empresários, Brava! de estudantes, de aposentados, Brava! da liberdade, da democracia. Brava! Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Gente brasileira das ruas, em passeata dos atos, em praça pública, defendendo a morada. Lava toda a sujeira dos ricos que se preocupa com o povo organizado, que o seu direito busca. É luta que se estende, vidas que são ceifadas, bandeiras que são erguidas por povo que mete a cara. Brava! Brava! Surge da necessidade da vida, ganhar as ruas, o centro dos parques e avenida. Caminha por ideais, encara a repressão. É movimento de luta que carrega multidões. Os calejadas armadas com faixas e com cartazes, várias histórias de vida contada no dia a dia, buscando seu direito de vida e cidadania. É o calo no sapato do político corrupto. Somos criminalizados pelo poder público. Somos desordeiros, baderneiros, bagunceiros. Mas crime organizado é o Estado brasileiro. Acordo em plenários, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, crime organizado é isso. Brava! 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 Gente brasileira das ruas, em passeata dos atos, em praça pública, defendendo a morada. Lava toda a sujeira dos ricos que se preocupa com o povo organizado, que o seu direito busca. É luta que se estende, vidas que são ceifadas, bandeiras que são erguidas pro povo que mete a cara. Brava! Brava! O duro é ver e ter que crer. O Estado é quem te controla e explora ao invés de te proteger. Que a lei é quem dita quem e como é que vai ser. Que o meu voto e o seu é que racha o poder. Mano, entende um jogo, a mídia é quase um todo. Promove um presidente que quer ou passa um rodo. Folha, Rede Globo, não é a voz do povo, mas é quem tem as peças para armar o jogo. Povo é quem abraça, não lê, não participa. Estuda o nosso povo, é um escudo contra a política. Vamos invadir os fóruns de conferência. Vamos exigir as contas de transparência. Vamos opinar, criticar, discutir. Vamos para a rua lutar e resistir. Somos os sem-tetos, os negros, as feministas. Somos operários, estudantes, somos artistas. E quem se identifica? Somos um povo forte, somos do hip hop.
Somos samba, reggae, forró, somos o rock. Filhos da rebeldia que luta por seus direitos. Busca cidadania pro povo pobre e preto. Nas ruas em passeatas, fazendo protesto. Só sai confusão quando a PM está por perto. Com gás lacrimogêneo, cacetetes e cachorro. Força moderada é só pra espancar o povo. Polícia não tem jeito, não serve pra proteger. Com arma na conversa, bomba branca vai morrer. A farda não é do povo, coturno não é do povo. Polícia militar não é parte do povo. Brava! 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 Gente brasileira das ruas em passeata, dos atos em praça pública defendendo a morada. Lava toda a sujeira do rico que se preocupa com o povo organizado, que o seu direito busca. É luta que se estende, vidas que são ceifadas, bandeiras que são erguidas pro povo que mete a cara. Brava! 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 A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. Palavra Cruzada. Olá, você está ouvindo a Rádio Juventude, este é o Palavra Cruzada. E a gente recebe hoje o Diego Soares, que é rapper do Pânico Brutal, e a Ana Fonseca, que é poeta e dançarina, ambos do Perifatividade. Olá, bem-vindos à Rádio Juventude. Olá, muito obrigado pelo convite. Ana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio da Juventude. Obrigada pelo convite. Estamos aí. Diego e Ana, o que é o Perifatividade? Bom, Perifatividade é um coletivo de, primeiramente, amigos, né? Professores, arte educadores, músicos, poetas, bailarinos, que fazem parte da região chamada Fundão do Ipiranga. E a gente vem dessa periferia, desse fundão, que é próximo ao zoológico, o pessoal se localizar, né, próximo da Avenida do Cursino. O coletivo surgiu desde 2010, já passou por várias formações. Quem deu o passo inicial? A Perifatividade ele surgiu de ações antes de 2010. Alguns membros do Núcleo Cultural Poder e Revolução, mas os jovens ali do Jardim Clímax, de Paulo Ramos e tal, a CRIO Atitude, eles se juntaram para fazer um sarau no bar da Dona Maria, no bar da Dona Maria. E a partir dali surgiu a Perifatividade, vem plantando aí essa semente de saraus no Fundão do Ipiranga. E estamos aí até hoje resistindo, e resistindo mesmo. E para vocês, qual que é a importância de fazer um sarau, de existir esse movimento literário na periferia, assim, nas periferias da cidade? Olha, o coletivo Perifatividade, o sarau é uma das ações que a gente faz. A gente tem outras também. Que são? A gente faz um cinema, sempre itinerante. A gente faz um zine mensal. Esse zine tem 4 anos também. A gente faz um trabalho de oficinas literárias nas escolas. A gente também está nas favelas, movimento de moradia, medida socioeducativa, enfim, todos os lugares que a gente vê assim que tem essa chama, né? E os saraus, eu acho que na periferia ele veio assim de uma forma. As revoluções têm várias formas, né? A seu tempo. Eu acho que os saraus, começando na Coperifa e até antes disso, ele veio com uma forma de contrariar todas as estatísticas do jovem periférico. O sarau é uma forma de contrariar o preconceito contra o jovem periférico, contrariar o senso comum, contrariar aquelas pessoas que acham que o jovem está largado, que ele não é nada, e o adulto também, e a criança também, porque todos participam, né? Então, acho que é uma revolução. Desde 14 anos, né, da Coperifa para cá, eu acho que veio uma forma de revolucionar mesmo. E aquela questão também de a gente tá fazendo pros nossos, né? Hoje, a nossa juventude, a molecada da periferia, quase não existe ações culturais voltadas a eles, né? Então, assim, os sarais, eles vêm para suprir um pouco essa necessidade cultural que a juventude, a molecada precisa, né? Hoje
se apropria do sarau. O moleque vai lá, faz uma rima no funk, que é uma coisa que tá no meio dele, ele tá fazendo aquilo, no rap, na poesia, na sua expressão. Eu acho que o sarau é um pouco disso. Também eu acho que é uma válvula de escape daquela pessoa que está sendo negada a cultura para ela, entendeu? Quando a Ana fala em formas de contrariar, né, ele também acaba sendo um espaço de discussão e de reflexão da própria realidade desses jovens. Com certeza, né? é sempre uma assembleia. A gente o que vem à tona por parte deles, assim? Quais são as principais discussões que partem deles, né? Quando você fala do funk, por exemplo, e ele encontra meios de se expressar pelo funk. Mas quais são as questões que vocês percebem, assim, que eles mais tocam, por exemplo? É a questão da violência, é a própria cultura, a ausência dela? É a repressão que eles têm, né, dentro da quebrada. Hoje, os moleques, eles são reprimidos pela polícia de uma forma covarde. Eu acho que isso acaba até mesmo dentro da gente, a gente acaba se expressando também, né? O meu grupo mesmo, o Pânico Brutal, as letras são totalmente de desabafo contra essa repressão policial. E é uma coisa que a gente vem trazendo no nosso debate. A gente tem uma faixa que a gente diz e a gente bate no peito que nós somos contra a política de genocídio da juventude negra. A gente sabe que quem está matando na periferia é a polícia. Tem a questão da repressão policial, ela é a mais latente, que vem para o sarau e que está nos arredores, mesmo antes do sarau começar, depois que ele acaba. O preconceito contra o funk também, quando acontece um tema mais urgente. O sarau é o espaço artístico, mas ele também é o espaço do diálogo, da conversa, de uma questão que está rolando na quebrada naquele momento, tem que ser conversado. Ontem até aconteceu isso com a gente. Parou, a gente teve essa conversa, essa reflexão, aí voltou para o sarau. Então é legal, assim, essas múltiplas formas, né? Foi uma coisa que meio que pegou a gente de surpresa, né? Começamos o sarau, de repente, vamos discutir aqui. Acho que o sarau acabou virando uma assembleia entre os agentes de cultura da região, né? A participação dos jovens, vocês conseguem notar algum sentimento de acolhimento, tendo em vista toda a estrutura que ele tem, escolar, da polícia, que ele não é ouvido? Vocês conseguem sentir alguma satisfação no jovem, na participação que eles têm? Olha, o sarau é acolhedor por si só. A palavra que é trabalhada tanto na literatura quanto na própria apresentação do sarau, ela é uma palavra que acolhe, que incentiva, que desenvolve. Então, o jovem que entra no sarau e ele percebe que lá vai ser, como o Diego falou, a válvula de escape dele, aí ele fica. Porque hoje eu vejo que o jovem ele busca muito, principalmente os que estão começando a ser adolescentes, de 13, 14 anos, eles buscam muitas referências. E no ambiente que ele tem, às vezes falta essa referência. A referência e a palavra que incentiva, que valorize ele enquanto pessoa. Porque a polícia, a escola... A polícia é 100% desvalorização e repressão. A escola, de vez em quando você acha um professor da hora que vai te estimular, mas a maior parte das vezes você também não se sente estimulado. Então, quando ele vê no meio cultural um lugar que ele vai ser valorizado, que ele pode escrever o que ele está sentindo naquela hora, e as pessoas vão ouvir, vão ser receptivas, vão ouvir, sabe? Ele tem um talento, ele vai rimar, ele vai ter o aplauso, vai ser convidado para outra vez. Então isso realmente, eu acho que essa é o começo da transformação mesmo. Quem é o público-alvo de vocês? É o jovem? A periferia. A senhora, o senhor, a criança, o menino, a menina, né? Acho que a gente não tem como a gente... esse recorte, assim. Fazer esse recorte de, eu quero atingir aquele público. Não dá. Quando que acontece o sarau de vocês? É todo sábado? É todo então, o espaço agora mais fixo que a gente tem é esse que o Diego falou, que fica no Mutirão de Moradia, Jardim São Savério. Todo último domingo a gente está lá. Inclusive, dia 31 de agosto, já estão convidadas, nosso aniversário de 4 anos. A gente vai ter de agenda dia 17, que a gente vai fazer um cinema no Singapura do Jardim Clímax. E a gente tem dia 31, nosso aniversário de 4 anos, que é no Mutirão de Moradia do Savério. Vocês são completamente independentes ou vocês já tentaram ou pretendem tentar editais, por exemplo?
Olha, a gente já teve 2 anos contemplado pelo VAI, 2011 e 2012. E esse ano a gente tinha, né, a contratação do VEI Ventania. E a gente tem o PROAC Editais, Saraus Culturais, que a gente desenvolve essa atividade nas escolas com essa ajuda do PROAC. E que no final do ano será lançada a coletânea Perifatividade nas Escolas Volume 2. Qual que é a relação, a interação de vocês com outros movimentos e outros coletivos de saraus, assim, em outras regiões da cidade, inclusive? O Perifatividade, ele é um coletivo que tem bastante relação, assim, com outros saraus. A gente tem uma amizade, de verdade, assim, com a maioria deles. Como você tinha falado do Umbigos, eles são nossos amigos mesmo. Nossa, muito parceiros, de verdade. Mas a gente se relaciona com Elo da Corrente, Brasa, Mesquiteiros, a própria Cooperifa, o Sarau do Fórum. São, assim, pessoas que a gente acredita no trabalho, né? E são nossos amigos mesmo. E os movimentos populares, a gente está também junto nas ações dos movimentos populares. A gente também está junto nas discussões do plebiscito, né? Do Constituinte. Estamos aí ligados em algumas atividades com a CMP, deixando sempre bem claro que nós estamos pela luta popular, não estamos junto com o partido. Nós somos horizontais e partidários, né? Com a CMP, com Mães de Maio, são super próximos da gente. O Movimento Palestina para Todos, com o Comitê Popular da Copa, a gente teve nessa última Copa Rebelde. Então, assim, vários atos, manifestações, a gente teve presente como Perifatividade e também cada um individualmente. A gente sempre está, fora as nossas lutas do fundão, a gente também está nas lutas dos nossos parceiros que a gente acredita. Como é que vocês veem a necessidade de políticas públicas, por exemplo, que possam fortalecer essa quantidade de saraus que a gente tem? O Fórum da Leste, ele é muito parceiro nosso. Embora a gente ainda queira, por conta do trabalho, de às vezes trabalhar de fim de semana, não poder estar presencialmente nas reuniões, mas a pauta principal deles, que é a Lei de Fomento à Periferia, é uma coisa que já deveria ter até acontecido. O VAI 1 e o 2, por mais que ele ajude muito, e realmente acho que o VAI 10 anos já revolucionou mesmo a arte da periferia, sabe? Mas ainda é muito pouco. A gente vê no Perifatividade isso acontecer e em todos, que você não consegue viver de cultura, do que você faz, do que você acredita que você sabe fazer. Você arranja um trabalho normal e aí a sua atividade na cultura vira hobby. Ou seja, você não tem tempo direito para se dedicar. Sabe? Ou você tem um grupo com muita gente, se você não tem, o grupo sai prejudicado. Então, assim, a Lei de Fomento à Periferia, o edital de agente cultural, que a Secretaria acabou de lançar, é muito importante. Mas, na minha opinião, deveria ser um concurso público. O agente cultural já deveria ser parte integrante do quadro da Secretaria de Cultura. 2% para a cultura, porque a gente tem 0,6%, a gente não tem nada, e que esse nada a gente faz muito. Então, assim, 2% já seria pouco, mas a gente tem que brigar, tem que ir na Câmara, sabe? Como foi todo mundo, a gente também teve na Câmara quando foi aprovado o VAI 2. Então, assim, a periferia, ela é hoje um dos lugares, se não o local, que mais se produz arte. Né? E de qualidade, arte criativa, arte que não fica na mesmice, sabe? E ela é a mais alijada. Na opinião de vocês, de que forma a cultura, especialmente a literatura, o trabalho que vocês fazem nas periferias, ela contribui ou auxilia na diminuição desse índice de mortalidade do jovem negro de periferias? Olha, eu acho que assim, todo mundo escreve. Todo mundo. Nem que seja uma hora que você tá de saco cheio da vida, que você vai pro seu quarto. Você não precisa ser um poeta, um escritor, super preocupado com as técnicas literárias. Você escreve no caderno lá, aquele caderno, tipo, a folha fica amassada, você até esquece, né? Depois vai viver a sua vida. Quando a gente entra nas escolas, que tá a maioria tipo no celular, né? O WhatsApp bombando, e não escuta, assim, é o que a gente sempre fala, que é uma forma direta.
O que você está pensando, o que você está sentindo agora? Ah, tô sentindo amor, tô sentindo raiva dos políticos, raiva do meu irmão, sei lá, entendeu? Começar a pôr isso no papel, porque a poesia, claro, ela chega num momento que os escritores que lançam vários livros, os periféricos mesmo, têm uma preocupação com a estética literária, e tem que ter mesmo. Mas, quando você fala com um jovem que, às vezes, escreve mais no Face do que no papel, então você tem que chegar realmente e ter essa ação direta, sabe? Lembrando que a maioria das casas da periferia não tem livros. O único livro que tem é a Bíblia, se tiver. Então, a periferia também foi excluída dessa produção literária. Foi excluída de se acostumar com livros. Então, a gente leva livros de exemplo. Olha, aqui tem a gente, aqui tem você, sua história, minha história. E escreve o que você sente, porque a escrita, seja poética ou não, mas essa escrita crua, ela é a válvula de escape. E costuma também dizer que a revolução começa a partir de um livro, né? Então eu acredito que esse moleque, essa menina que participa, vou usar um exemplo, Perifatividade nas Escolas, participou desse projeto do Perifatividade nas Escolas, está com o texto dele contemplado num livro, imortalizado num livro, com certeza ajuda a ele pensar duas vezes antes de fazer qualquer outra coisa. Então eu falo, tem um negócio meu ali, acho que eu consigo. É aquela valorização, né, que a gente está falando. Você valoriza ele, né? Não se dá ouvidos a ele. Então, ele ter um texto dele, com o sentimento dele, que realmente a gente trabalha muito na oficina. Coloca o que você está sentindo, se é amor, se é raiva, se você quer xingar alguém, xinga no papel. Se expressa no papel, né? Isso muda, cara. Isso faz com que ele se sinta grande, né? E é um grande incentivo aí para ele continuar na escrita, lançar seu livro, lançar seu rap, seu funk. Gente, e vocês já se reuniram? O que é que vocês pensam a respeito do Plano Juventude Viva? Assim, vocês já discutiram a respeito disso? Nem que não seja em saraus, mas vocês, enquanto coletivo a gente discute mesmo. Em sarau, assim, não dessa forma, vamos discutir o Plano Juventude Viva. Mas a questão do genocídio da juventude... Isso é a pauta que vem toda vez. Tanto no sarau, nas poesias, no rap do Pânico, principalmente. Quando a gente faz parte dos atos contra o genocídio da juventude negra, a gente sempre está presente. Então, assim, pela desmilitarização das polícias, a gente sempre está presente porque, sabe, assim, eu me ponho muito no lugar das mães, sabe? Desses meninos que morrem. Sabe, você... Assim, a polícia também deve ter os seus filhos, sabe? E são seres humanos. Então, só que assim, só os pobres e os negros estão morrendo. A maioria das vezes os homens. Sabe? Então, por que esse recorte? Sabe? Por que um menino estudante negro morre? Por que o menino do crime negro morre também? Porque a função da polícia não é ir lá e matar. A cadeia está muito lotada, então eu já mato logo, sabe? Parece que é isso. Só que é sempre o periférico. O boy pode roubar, pode fazer o que ele quiser, que ele está passando por problema psicológico, essa é uma fase dele, ele vai se tratar lá com super psicólogo, super psiquiatra, e não vai mais fazer isso. Agora, sabe, a periferia ela já é alijada em tudo e ainda morre. E aí, nesse sentido, você acha que o Plano Juventude Viva, ele é importante, assim, ele cada vez mais a gente tenta informar, porque a informação e o conhecimento é tudo. Então, tenta informar, isso está acontecendo, até com os próprios meninos que fazem parte do movimento e tal. Realmente, tá? Então, assim, falar numa conversa informal ou no sarau, sabe? Esse ponto, para quem mora na periferia, isso é uma coisa que naturalmente é debatida. Porque
É como eu falei, me põe no lugar da mãe. Amanhã pode ser meu filho. E ele pode estar voltando da faculdade, voltando do colégio, sabe? Saindo do trabalho. Diego, na sua opinião, o que torna esse garoto alvo? O bairro, a sua veste e a sua cor, né? O genocídio da juventude não é uma coisa que a gente que vem se discutindo agora. Isso aí, há muitos anos a gente já vem debatendo, principalmente o hip hop. Isso antes de Sarau, o hip hop ele sempre levantava essa questão do genocídio da juventude negra pela polícia, né? E eu não sei, parece que a coisa ficou muito séria, né? Tá tendo mesmo uma higienização na periferia, né? Está na cara que a polícia está com ordem para matar. Isso aí está na cara. Quem vive na periferia sabe, e quem conhece sabe a forma que eles chegam e abordam um jovem. Quando a gente encerra o programa aqui, normalmente a gente sugere para o entrevistado deixar algum recado, mas eu acho que vocês já deram vários. Então eu queria provocar pedindo uma poesia. A poesia chama Flores da Revolução e é de um companheiro nosso, Paulo Ramos. Indignado, eu vou desabafar esse mundo de atrocidades, de mentiras e de maldades. Mundo de corrupção, de ações opressivas, de estagnação, frustração. Essas pessoas passiva e à toa, essa gente de mente boa, porém, sempre tem o porém, como nos textos de Plínio Marcos, nas quebradas do Mundaréu, a vida é louca. Estamos condicionados nessa utópica vida real pela novela. E nessa utopia, agarro-me meu sonho de derrubar o prefeito, o governador, extinguir os senados, fazer com que os deputados sejam os garis de um ofício digno de limpar toda essa sujeira. Minha esperança, de cidadão sem esperança, é juntar meu ódio e que alguém ouça meu grito e comigo venha gritar. Polícia Militar, pare de matar, pois, por mais que vocês não queiram, as flores da revolução não param de brotar. Para quem quiser e colar nas nossas ações, fazer parte, trocar uma ideia, a gente está no Facebook, nosso perfil Sarau Perifatividade, página Coletivo Perifatividade, a gente está no perifatividade@gmail.com, nosso site é o www.perifatividade.com e nosso Twitter, @perifatividade. Palavra Cruzada. Olá, vocês estão ouvindo a Rádio Juventude, esse é o programa Palavra Cruzada. Hoje eu estou com o Daniel Marques e a Samara Oliveira, que são coordenadores do Sarau Que Dizem os Umbigos. Vocês querem falar um pouquinho a respeito do Sarau de vocês? Com certeza. Bom, é um prazer a gente estar aqui, trocando essas ideias aqui na rádio. Bom, o Sarau Que Diz os Umbigos, ele é uma ação que acontece todo terceiro sábado de cada mês, na Escola de Samba Unidos de Santa Bárbara, que fica situado lá no Itaim Paulista, Zona Leste, São Paulo. O Sarau ele vai entrar agora para 5 anos de atuação, uma ação continuada e que é aberta a variadas manifestações artísticas e a todos os umbigos. O Sarau de vocês tem ligação com outros saraus ou com outras atividades culturais? A gente é participante do Fórum de Cultura da Zona Leste. Do Fórum de Cultura da Zona Leste, a gente está lutando pela lei de fomento à periferia. Outros saraus participam, do nosso sarau, Perifatividade, o Tenda Literária, quando tinha o sarau lá do Sacolinho, o Pavio, mas agora tem a Associação Literatura no Brasil. Tem o Sarau do Caos, tem o MAP, todos os saraus que estão em volta e também os outros de outras regiões que a gente conseguiu conhecer e trocar, eles participam também do sarau como a gente participa do deles. E como é que funciona essa participação de vocês? Como é que se dá o diálogo com vocês, com essas outras atividades? A gente se conhece mesmo através dos saraus, Um vai no sarau do outro. Nessa antologia que a gente está lançando, a antologia do Sarau Que Dizem os Umbigos, tem vários poetas que eles são organizadores e frequentadores também de outros saraus.
Então, através da poesia mesmo, de encontros literários que vários saraus participam, a gente vai fazendo essa ponte. E qual o público que vocês costumam ter? É um público variado, né? Como nós sempre dizemos assim, que é aberto a todos os umbigos, vai desde a criança ao idoso, mulheres, homens, adolescentes. Então, é um sarau assim que a gente preza sempre a diversidade. Então, o público ele é bem diverso e sempre traz também essa diversidade nas linguagens que se apresentam, né? Tanto que o pessoal apresenta poesia, apresenta cena teatral, música, variadas formas da literatura em variadas linguagens artísticas, né? E de que forma vocês acham que a comunicação, por exemplo, de redes sociais, a de internet, auxilia na divulgação? Primordial, assim, a gente nunca deixa de fazer o boca a boca, né, de estar passando vai ter um show em algum canto, a gente está curtindo lá no bairro, a gente divulga também, mas a rede social, ela tem um poder de, mesmo aquela pessoa que nunca foi no sarau, ela conhecer, ela acompanhar e saber que a gente existe, né? Sim, por lá as pessoas acompanham as fotos, as notícias do sarau, então elas despertam essa curiosidade. Elas já conhecem antes de ir, né? O que às vezes o que a pessoa vendo só pelo cartaz, ela já não tem esse contato. Então ela aproxima um pouco mais as pessoas e gera esse interesse das pessoas irem. Você acha que a participação do jovem auxilia na redução da mortalidade? A participação, quando a pessoa vai lá e a gente troca ideia, a gente está sempre falando do genocídio que está rolando nas periferias da população negra. Através da poesia, muitas pessoas escrevem sobre isso. A causa da mortalidade não é uma culpa do jovem negro, é uma culpa diretamente da polícia, que tem sido preconceituosa com os jovens periféricos. Então, só participar do sarau também não vai gerar a redução desse matamento que está rolando, mas gera uma conscientização das pessoas de lutarem atrás dos seus direitos, de começarem a brigar contra isso para assim reduzir essa violência. Vocês trabalham a autoestima do jovem, do participante do sarau? Eu creio que sim, porque muitas vezes a pessoa tem uma certa timidez. Aí a gente tem um acervo de livros, assim, de sarau, né, deixa lá exposto, aí a gente sempre fala, olha, quem quiser apresentar a lista está aberta, só colocar o nome. Mas eu não trouxe nada para apresentar, porque às vezes a pessoa ela alega isso. Então, ela também está convidada a simplesmente trocar, olhar, vivenciar, ou se não, se despertou algo nela e ela quer ler um poema do livro, também está ali. Então, é uma forma de estimular essa autoestima da pessoa, dela querer apresentar ou querer mostrar desde um poema autoral dela ou um poema que ela leu. Você vê que tem um trabalho assim, cada sarau a gente procura homenagear um coletivo que esteja aí na batalha ou em algumas datas específicas. Então, consciência negra, consciência indígena, Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. E sempre nesses saraus assim que são mais, digamos, temáticos, a gente sempre procura trabalhar. Olha, galera, tá acontecendo isso, vamos se ligar nisso, vamos se ligar nessas causas da morte da população jovem, negra, periférica, a questão da autoestima da mulher negra. Da mulher branca também. Da mulher branca também, do feminismo. Então, a gente é um sarau diverso, está aberto, mas a gente sempre também está ligado nessas questões, a gente debate entre a gente, e através desse debate eu consigo vislumbrar assim, né, um certo empoderamento das pessoas, assim, de falar, não, vou no sarau, vou mandar aquela poesia, né? Eu acho que já era uma coisa também que é a não competição, né? Então não tem aquela que é a melhor poesia ou aquela que é a pior poesia. Então muitas vezes as pessoas elas chegam mais reprimidinhas, assim, com vergonha mesmo de expor a arte dela. Mas aí quando ela chega lá e vê que é uma família, que todo mundo se apresenta, diversas formas de literatura, ela se solta, ela se apresenta, ela se sente bem, e depois ela começa a acreditar no que ela está fazendo. É interessante isso, que tem pessoas que falam, eu me sinto aqui numa família. Então, a gente saber disso, né, desse acolhimento, da pessoa se sentir em casa, né, é muito gratificante. Vocês acham que o sarau é uma maneira mais aceita pelos jovens para receber cultura do que a própria escola? Eu acho que o sarau é um exemplo a ser seguido, um dos exemplos a ser seguido pelas escolas. Porque a escola é uma prisão, né? As pessoas chegam lá
já têm um ambiente de prisão, elas entram numa grade curricular, numa grade de notas. E o sarau ele trabalha justamente com a liberdade, com a liberdade de criação, com a liberdade de expressão. Então é isso que as pessoas procuram na educação também. E é o que falta nas escolas, que já vem com aquele esquema fechado de educação, que não abre, que não deixa a pessoa se expor, que não deixa a pessoa falar o que ela pensa. Ou se, por exemplo, ela é atraída pelo funk, não dá a liberdade dela usar do funk para poder estudar algo que ela está ali estudando no momento, por exemplo. E é interessante isso porque houve uma influência sim no entorno, né, na comunidade, a ponto da gente, lá na escola de samba, a gente se tratar assim, o pessoal do sarau, né? Então, rola essa identificação por parte dos próprios componentes da escola de samba, ao nos ver falar isso, e também da própria diversidade que eu tinha te falado, assim. Tem poetas aí que são idosos, né, tem outros que são mais adolescentes, e eles chegarem a falar assim, nossa, aqui é interessante porque não tem um preconceito assim, não, aqui é só a galera jovem, não, aqui não, todo mundo consegue conversar de uma forma, e até mesmo quando a gente vai lançar antologia em outros lugares, assim, é legal porque vai todo mundo junto, assim, desde o adolescente ao idoso, e todo mundo conversando e respeitando cada um a sua geração. Então acho que uma das coisas que o sarau veio a agregar nesses anos é uma certa coletividade, assim, que não é aquela coisa assim chapada, assim, não, somos um coletivo, mas as pessoas se sentirem parte disso de uma forma orgânica. Eu acho que é a questão da não hierarquia também, das pessoas se apropriarem mais. Chega uma criança, a mesma atenção que a gente vai ter para ouvir a poesia da criança, a gente vai ter para ouvir a poesia do idoso, do adolescente, do jovem. Essa questão mais igualitária, eu acho. Legal. O pessoal do Perifatividade já contou pra gente que vocês foram com eles esse ano, no começo desse ano, para Buenos Aires. Conta um pouquinho pra gente qual era o evento, como é que foi lá. Bom, foi a Feira do Livro de Buenos Aires, né, que é uma feira assim, que é muito conhecida, é um evento top, né, lá de Buenos Aires, assim. E rolou uma parceria da Secretaria de Cultura, da Biblioteca Mário de Andrade, e com a galera lá da organização da Feira do Livro. E a Feira do Livro tinha um stand que estava homenageando São Paulo. E aí falaram, bom, qual é a melhor forma de homenagear São Paulo? Aí pensaram, os saraus, né? Pensaram de uma forma assim, descentralizada, né? Finalmente, que bom, assim, pensaram em nós. E aí falaram, olha, vamos construir isso. Fomos com os parceiros do Perifatividade e com tantos outros também, né? O pessoal do Quilombax, e Encontro de Utopias, muitos outros. Foi muito interessante, assim, foi uma experiência, eu diria até arrebatadora, assim, porque foi a gente mostrando a nossa cultura periférica, popular e sem maquiagens, né? Então a gente levava os tambores, a gente levou as nossas poesias de protesto, levou faixas também, né? Contra o genocídio da população jovem. Não teve uma maquiagem, a gente foi o que a gente faz nas nossas quebradas, a gente fez em Buenos Aires, né? Eu acho que isso que foi o que engrandeceu e firmou laços poéticos, afetivos, assim, com outros coletivos, assim, a ponto de a gente falar assim, nossa, gente, a gente está mais unido, né? E trocamos também com outros coletivos de lá, né? Eu acho que uma das coisas mais legais da Argentina foi ter conhecido um lugar, né? Eu fui para um lugar, acho que a Keila foi para outro, o Daniel foi para outro também. Mas o lugar que eu fui foi Pedra Buena, que é um lugar da periferia de lá. E é muito parecido a realidade de lá com a realidade daqui, nessa questão cultural. Lá eles têm um galpão também, que ele não é visado pelo governo, pela prefeitura, está abandonado. E tem uma galera lá se articulando para fazer trabalho de cultura, que está lutando por aí. Lá também não tem nenhum projeto que eles tenham apoio. Aqui a gente já tem, né? Mas aí a gente trocou ideias também da época que a gente não tinha nenhum lugar a recorrer. As pessoas da periferia são muito parecidas. Teve outra coisa legal também, que foi essa questão de quebra de preconceitos também, porque a gente vai com aquela ideia também, nossa, meus argentinos, a maioria de nós somos negros, né? E a gente
vai com esse preconceito vendido pela mídia, né? De, vamos chamar vocês de macaquito. Coisas que falavam já pra gente aqui no Brasil, quando a gente falava que ia pra Argentina. E quando a gente chegou lá, a gente foi super bem recebido pelas pessoas. Elas gostaram, elas trocaram ideia também com a gente trocou experiência. E foi interessante também pelos coletivos que foram escolhidos para estar lá na Argentina, que a gente teve um tempo maior também de contato um com o outro e que agora vem reverberando até agora. Que aí a gente, agora vamos no sarau da Quilombac, que a gente conheceu a galera lá, eles são legais, vamos no sarau Perifatividade hoje, vamos no sarau do Encontro de Utopias, e aí fortaleceu mais esses coletivos. E o legal disso tudo também é que lá nós tínhamos essa programação a cumprir também, né? Tanto no stand que estava homenageando São Paulo, quanto na periferia, quanto em projetos de acesso à leitura. Eu estive num presídio, né, no presídio de Devoto, e lá, por mais que seja um presídio, né, que é uma realidade assim massacrante, lá eles têm a possibilidade de saírem formados, né, se graduarem em letras, direito, e isso ser aprovado pelo governo, porque assim que acabou a ditadura argentina, eles falaram assim: bom, a gente tem que ressignificar, então vamos levar a educação assim para dentro do presídio. E lá rolou o sarau também, e com outros parceiros nossos, assim, cada um representante de um coletivo, juntamente com os detentos também, e foi uma troca incrível. Você vê assim, as pessoas elas falando coisas diferentes, mas que se ligam no mesmo ponto, assim, que é o lance da emancipação, com a ideia de que somos irmãos, né? Somos latino-americanos. Então foi algo muito, muito forte, assim, né? Teve alguns também desencontros também, né? Tipo, não pode dizer que não. Acho que até na questão de formas, né? Porque na periferia a gente foi super bem aceito, no presídio também. Só que às vezes você se depara com alguns modelos, né? Na Feira do Livro, aquela coisa, não, a gente tem silêncio, tem que fazer silêncio, e a gente dá com os tambores, né? Mas o bom foi que a gente não se maquiou e a gente não foi nada além daquilo que a gente é, nós somos nós mesmos, né? O que vocês pensam a respeito do Plano Juventude Viva? Essa ideia de trabalhar sobre essa perspectiva da redução da vulnerabilidade social, ela é algo assim urgente, né? A gente sabe que a gente mora na periferia, a gente conhece a realidade e a gente luta pela questão assim, tá acontecendo várias coisas, mas ainda também está acontecendo outras boas também, né? Que não vai passar na mídia, na grande mídia não vai passar. Então, assim, a gente está tentando sempre fortalecer esse lado bom, né? Mas sem também ficar cego, achar que tudo é ótimo, porque não está ótimo, né? A gente vira e mexe, escuta, aconteceu uma violência ali, a galera tá se perdendo aí pro mundo, do tráfico, enfim, várias coisas, né? Então, acho que o que um sarau, o que a gente pode, às vezes, assim, auxiliar nessa redução dessa vulnerabilidade social é continuar atuando nesses espaços, né? É continuar buscando a democratização de um livro, para que um livro não seja algo chato, sabe? A ponto de uma pessoa ela ler um livro se sentir movida a algo. Então, dentro dessa perspectiva, sim, os saraus eles estão vindo aí nessa redução dessa vulnerabilidade social, sim, né? Não tem como dizer que não, até mesmo porque nós somos moradores da periferia, nós estamos fazendo na periferia, né? E nós somos frutos também dessa determinada redução, né, dessa vulnerabilidade, porque a gente não está levando cultura para ninguém, nós estamos fazendo uma cultura no nosso próprio bairro, né? Mas ainda há muito a ser feito, né? Eu acho que o Plano Juventude Viva também ele vem para colocar, questionar também a divulgação do genocídio da população negra nas periferias, que é uma coisa que não é divulgada, e quando é divulgada pelas grandes mídias, é divulgada como por engano, a polícia por engano matou não sei quem. Ato seguido de resistência, né? Ou eles, na verdade, transformam a vítima no culpado da ação. Eu acho que esse Plano Juventude Viva ele vem para mapear vários projetos, né, que estão aí trabalhando com essa questão
E assim, fazendo uma ponte entre esses vários projetos, eu acho que eles têm uma capacidade muito grande de se fortalecer e de colocar em pauta mesmo essas questões e de começar a brigar mesmo por essas questões, não somente, mas também na área cultural, mas também de começar a desenvolver projetos, a desenvolver leis, a desenvolver coisas, proteções contra esse genocídio que tem acontecido. Vocês querem deixar algum recado aqui para os ouvintes da rádio? Eu quero deixar um recado, quero deixar um convite, que sábado que vem a gente vai fazer o último sarau pelo projeto Veio Ventania, na Biblioteca Vicente Paulo Guimarães. É uma biblioteca pública, municipal, perto da estação Jardim Helena Vilamara. Vai ser a partir das 2h. O nome da rua eu não lembro agora, mas pode ser visto no blog, que é o que diziam os umbigos.blogspot.com, ou no Facebook Sarau, separado, o que diziam os umbigos juntos. Lá tem todas as informações, todos os endereços, e a gente gostaria de convidar todo mundo, e o Sarau na Santa Bárbara, que é todo terceiro sábado do mês. Isso, no terceiro sábado desse mês de agosto, dia 16, nós vamos completar 5 anos de atuação aí, estamos muito felizes, convidamos todos para ir na nossa festa. E eu gostaria de ler aqui uma poesia pequena aqui de um mano nosso, que é o Hébios, que se chama Do Respiro das Coisas 3, que está na nossa antologia O Que Dizem os Umbigos. A tijolo, há quem faça dele muro, há quem faça dele ponte. Estamos aí, buscando fazer pontes. Obrigada pela presença. Obrigada. Muito bem, esse foi o programa Palavra Cruzada, da Rádio Juventude. E se você não conseguiu ouvir o programa de hoje, tem reprise no domingo, às 9h, e na terça, às 11h. A gente volta na sexta-feira que vem, às 4h. Até lá.